Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar uma das mais belas consolações, que a doutrina espírita nos oferece. Ela encontra-se na certeza, de que a morte não interrompe a vida e ainda mais, nem destrói os laços de afeto construído ao longo da existência. E é justamente na questão da noite de hoje, do estudo de O Livro dos Espíritos, 285, que ela nos traz uma informação consoladora e profundamente significativa, ou seja, uma reflexão sobre a continuidade da vida, os laços afetivos e a responsabilidade de nossas ações perante a vida. Então Kardec pergunta aos espíritos, nesta questão 285, os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? E os espíritos respondem, perfeitamente, e assim de geração em geração. Nós vemos que essa resposta confirma que a morte ela não destrói os laços verdadeiros de nossa construção ao longo da vida. O túmulo, ele não separa os corações que se amam, que aprenderam a se amar. A família, os amigos e aqueles que marcaram a nossa existência, eles permanecem ligados a nós, pelo laço do espírito, de afinidade. Muitas vezes, diante da desencarnação de um ente querido, sentimos sim a dor da separação. E é justamente aí que a doutrina espírita nos consola e nos ensina que esta separação, ela é transitória, ela é temporária. Os que se amam sinceramente reencontram-se porque o amor é patrimônio da alma e não do corpo. E Kardec pergunta ainda, na questão seguinte, a 285A, como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? E os espíritos respondem a Kardec, vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a todos os nossos amigos e dos nossos inimigos, e aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Esta resposta, ela amplia a nossa compreensão, pois no plano espiritual não há limitações de memória. O espírito tem uma visão mais clara de sua trajetória. Ele reconhece aqueles que participaram de sua caminhada evolutiva. Mas há um detalhe muito importante, que os espíritos afirmam que reconhecemos não apenas os amigos, mas também os nossos inimigos. Por quê? Porque todos aqueles que cruzam o nosso caminho, eles possuem alguma importância em nosso processo evolutivo, em nosso processo de crescimento. Os amigos nos ajudam pelo afeto. Os adversários nos ajudam pelas provas e pelos desafios que eles nos apresentam. Dessa forma, nós percebemos que ninguém entra em nossa vida por acaso. Os encontros familiares, as amizades profundas, os relacionamentos difíceis e até os conflitos podem apresentar um compromisso assumido antes de nosso renascimento, antes da nossa reencarnação presente. Essa compreensão nos convida à reconciliação,
ao ajuste, né, de contas. Se sabemos que continuaremos convivendo com aqueles que hoje nos cercam, vale a pena sim cultivar o perdão, a paciência e a fraternidade. Quando nós retornamos à pátria espiritual, essa verdadeira, né, pátria da nossa existência, nós veremos a nossa existência como se fosse um livro. Inclusive os Espíritos nos contam, e isso é fato, que muitas pessoas que tiveram a vida vamos supor, num quase pós-morte, né, ele regressa à sua memória de trás para frente, como se ele estivesse vendo ali um livro de toda a passagem, né, de sua existência. Então, por isso que os Espíritos falam, né, que quando nós retornamos à vida espiritual, nós veremos a existência como em um livro. E não será, né, os bens materiais que terão valor nas páginas escritas pelo amor, pela caridade, pelo esforço e pela renovação moral. Os Espíritos reconhecem, depois que a gente se encarna, né, quando a gente está no mundo espiritual, aqueles com quem nós convivemos na Terra, fixam nos centros mais sensíveis da nossa consciência, e ela vem à tona, né, de acordo com a necessidade de cada uma das lembranças, né, de sua existência. Entretanto, né, a gente pode afirmar que os Espíritos nada reconhecem pelo seu estado de desnutrição espiritual. Se lhe falta conhecimento, se lhe falta percepções que virá através do seu desenvolvimento, elas não se manifestarão automaticamente. Por quê? Porque são almas que ainda perderam as qualificações como espírito e ignoram tudo o que passa, né, ao seu derredor. Todavia, os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas, reconhecer todos os companheiros de variadas existências e que lhes serviram de algum modo de instrução, de aprimoramento para a sua evolução. Na Terra, já se muito fala sobre a regressão de memória. Simplesmente nos círculos, né, da psicologia, eles falam aqueles tratamentos de regressão de memória. E essa é uma mostra, né, de que a gente pode sim ter acesso ao nosso passado. Às vezes a regressão de memória para espíritos elevados é uma fonte de informação que os leva à caridade, descobrindo onde se encontram, né, os que lhe foram caros, os que em muitas reencarnações lhe serviram, né, de instrumento de evolução. Se ainda não descobrimos, né, o que fomos, as pessoas que foram caras em vidas passadas, mesmo estando na carne, a gente pode notar, né, no nosso próximo, pelo fato de encontrar, né, perto de nós, e desperta aquela sintonia, aquela vibração de harmonia, de carinho, de alegria. Não devemos amar, né, e isso nos mostra que nós não devemos amar somente a família de carne. Se o homem já entende que nós somos espíritos imortais com vida sucessiva e que já teve, né, em sua existência infinitas reencarnações, infinitas famílias, então quer dizer que a gente tem consciência, né, quantos pais nós já tivemos, quantos irmãos, quantos parentes, quantos amigos. É realmente um número sem conta que nos mostra, né, que a irmandade entre os espíritos encarnados e desencarnados, ela é universal. Por isso nós não devemos ter a curiosidade de somente conhecer as pessoas unidas, né, pela carne. Nós temos sim de demonstrar como o amor de Jesus aos anjos, aos benfeitores mais próximos do nosso coração, e dar-nos a eles essas vibrações de gratidão pelo que eles já fizeram por nós. E a gente nota, né, que essa questão 285, para que possamos encerrar o estudo da questão, ela nos traz sim também uma mensagem de esperança, de responsabilidade. Esperança por quê?
os laços de amor jamais se perdem. E responsabilidade, porque cada ato praticado hoje construirá os reencontros de amanhã, em futuras reencarnações. Que possamos então viver, de tal forma que ao reencontrarmos aqueles que compartilharam nossa jornada terrestre, que nós possamos abraçá-los com a consciência tranquila e com o coração em paz. Que Jesus nos abençoe e que esta lição da questão 285 possa nos trazer essa certeza, essa responsabilidade e também a esperança de que aqueles a quem amamos, nós os encontraremos lá no plano espiritual. Que assim seja.